sejam todos muito bem-vindos. A minha ansiedade não permite, eu acabei de receber uma notícia aqui em primeira mão, imagino que tenha sido em primeira mão. Aliás, eu estou aqui vasculhando sempre o que é de interesse comum a gente da nossa terra e encontrei aqui uma notícia muito boa que foi publicada hoje, às 14 horas e 18 minutos, no site oficial do Ministério Público de Minas Gerais, e eu quero dividi-la com os senhores. Portanto, quem estiver por aí, vamos juntos. Eu estava aqui concentrado em outros projetos e me distraí um pouco na leitura de coisas diversas que não era pertinente ao que eu estava fazendo no momento, e acabei encontrando essa preciosidade, qual seja a condenação em segunda instância do ex, na verdade, foi publicada do ex, né? E acredito que isso deva ter sido um erro que ocorreu na publicação ou até mesmo no processo, eu não sei ao certo, mas de ex não tem nada. Condenação do prefeito Nelson Alves Lara. É isso mesmo, repito, condenação na esfera judicial do prefeito Nelson Alves Lara por improbidade administrativa. Bom, que ele traz uma administração improba, cheia de vícios e maculando diversas coisas que atentam contra o interesse comum da nossa cidade, todos nós estamos, e eu literalmente, careca de saber. Farei agora a leitura e, após concluí-la, eu vou tentar contextualizar e tentar traduzir isso aí dentro de uma linguagem mais simples para que seja fácil o entendimento, mesmo daquele que seja mais leigo. Portanto, dando início, não sei se vai pegar a tela do computador, mas depois eu coloco nas mídias sociais e compartilho o link também. É fácil, qualquer um basta clicar que terá acesso. Site oficial do Ministério Público de Minas Gerais. Notícia Patrimônio Público. MPMG obtém provimento de recurso para condenar, aqui está escrito ex-prefeito, mas nós sabemos que não é ex, né? Deveria ser. Para condenar prefeito de Guapé por improbidade administrativa. Publicado em 19/6/2023, às 14 horas e 18 minutos. O Ministério Público de Minas Gerais obteve provimento de recurso de apelação civil pública por improbidade administrativa ajuizada contra um ex-prefeito. Aqui, novamente, a colocação está errada. De Guapé. No centro-oeste está errado isso também, porque não é centro-oeste. Aqui em Guapé nós estamos no sul de Minas, no sul do estado. Então, vou ir traduzindo enquanto eu faço a leitura e depois, se for o caso, eu refaço a leitura de maneira objetiva. O Ministério Público entrou com uma ação contra o prefeito Nelson Alves Lara, eu não vou saber precisar em que ano que foi isso, por um ato de improbidade administrativa, ou seja, o prefeito Nelson Alves Lara, utilizando-se da máquina pública, autorizou a impressão de materiais de autopromoção, né, visando a reeleição ao pleito que ele concorreu. O Ministério Público fez a denúncia, essa denúncia havia sido... Deixa eu tentar encontrar aqui dentro do meu juridiquês limitado. Havia sido derrubada pela Justiça. Entretanto, o Ministério Público ajuizou provimento de recurso, dizendo não, o prefeito cometeu sim um ato de improbidade administrativa. E agora foi votado na 19ª Câmara Civil de Belo Horizonte, do Estado, que a acusação feita pelo Ministério Público, ela procede. E a segunda instância condenou o prefeito Nelson Alves Lara por improbidade administrativa. Dando sequência. Acusado de lançar informativo municipal da prefeitura com o intuito de obter promoção pessoal, tendo em vista sua reeleição ao cargo nas eleições de 2008. Vocês estão vendo que coisas que foram feitas lá atrás só veio dar resultado agora. Então nós plantamos demais, e eles sabem o quanto nós plantamos. Talvez
boa parte desses plantios que nós tenhamos feito, esse prefeito e a turminha dele vão colher só lá na frente. Mas eu acredito, tenho fé que eles irão colher sim os frutos amargos da canalice plantada por ele e pelo bando dele. Nas eleições de 2008, além de utilizar verbas públicas para custear os impressos. Vocês estão entendendo? Além da autopromoção, ele não fez isso com o dinheiro do bolso dele. Ele faz com o dinheiro do seu bolso. E tá aqui, me processa, Nelson. Me processa falando que eu estou contando mentira. Traz lá de novo o advogado caro lá de Belo Horizonte para você pagar ele com recursos do erário para vir aqui na Câmara discursar mentiras para a população. Diga novamente que eu estou errado. Ao analisar o recurso, a 19ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, reconheceu a prática ilegal, reformou a sentença que havia julgado improcedente, aí eu estou encontrando as palavras, porque eu li, né? Porque na minha cabeça eu não sou advogado, fica realmente difícil. A segunda instância reformou uma sentença que ela havia dado, porque, através da apelação do Ministério Público, eles entenderam, não, realmente o Ministério Público tem razão, o prefeito cometeu crime de improbidade administrativa, portanto, estamos condenando ele agora. Reformou a sentença que havia sido julgada improcedente, os pedidos do MPMG e impôs ao prefeito as penas de ressarcimento ao erário do montante dispendido para o informe e de proibição de contratar com o poder público municipal ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 8 anos. Aí eu vou ter que me inteirar, porque eu não sei se nesse pedido feito pelo Ministério Público pediu a suspensão dos direitos políticos do Nelson, se pediu a destituição do cargo, eu imagino que não. Se houver alguma coisa que nós possamos fazer, eu acredito que não, porque já transitou em julgado, não sou advogado, mas acredito que não haja mais algo que possa ser feito em um processo tão antigo de 2008 que só veio ter resultado agora. Mas se de tudo não houver mais nada que nós possamos fazer para destituir esse prefeito do cargo, para trazer sanções mais pesadas que o leve definitivamente a ser expurgado da vida pública, coisa que me foi dita por algum dos seus capangas que me procurou lá em Brasília, me oferecendo vantagens, dizendo que se eu não aceitasse eu seria expurgado da vida pública. Bom, quem me expurgou da vida pública foi um grupo de vagabundos. Agora quem está expurgando ele, quem eu acredito que expurgará ele da vida pública, vai ser a justiça, diferente do que aconteceu comigo. Eu não fui condenado por nenhum crime que eu houvesse cometido, até porque eu nunca cometi crime nenhum, em especial estando vereador. O único crime que possivelmente eu cometi foi aquele que aqueles vagabundos entenderam que eu cometi, né? Mesmo o Ministério Público, a Justiça tendo mostrado, não houve crime aqui, não houve participação dele aqui. Então, é isso. O Ministério Público apontou, ao recorrer à sentença, que o prefeito, inclusive em âmbito eleitoral, já havia sido condenado pela mesma prática ilícita. Vocês estão vendo? Ele já foi condenado por isso, tá aí. Mais uma condenação que está sendo sustentada por uma liminar que ainda não foi julgada. 6 anos. Converse aí, quem tiver advogado da família, se os advogados conhecem alguma situação parecida, que uma liminar perdura por mais de 6 anos sem que haja uma tramitação em julgado dessa e um prefeito continua no cargo mesmo com a condenação. Já havido sido condenado pela mesma prática ilícita, ou seja, o prefeito corriqueiramente, recorrente, cometendo atos ilícitos. Ao contrário do alegado em contestação, o réu, no caso o prefeito, tinha plena consciência da confecção do informativo, pois, como o prefeito autorizou o pagamento das despesas com o material, certamente analisou o informativo antes da sua distribuição para a população, aprovando-o, sendo inequívoco o seu prévio conhecimento do jornal confeccionado com dinheiro público exclusivamente para fins de sua promoção pessoal. O TJMG
considerou que as provas dos autos são cristalinas quanto ao intuito de promoção pessoal do então prefeito, do hoje prefeito, no informativo vinculado, e que restou patente a utilização do material para a promoção do réu. A decisão destaca que a tiragem do jornal foi de 4.000 exemplares e que representa o amplo alcance de circulação em uma cidade de pequeno porte. Não resta dúvida do desvio do interesse público e da intenção de promoção pessoal da conduta. Então está aqui. Esta foi a posição da Justiça em segunda instância, pela segunda vez, acerca da acusação feita pelo Ministério Público lá em 2008 contra o atual prefeito. Esse que está aí usurpando dos poderes que a vida pública lhe confere há tantos e tantos anos. E agora, como eu não consigo ser objetivo, eu vou linkando uma coisa a outra que julgo pertinente. Eu até tinha comentado com a minha esposa, falei assim, eu não vou tratar a respeito disso não. Porque há tanta baixaria, tanta falta de ética, de moralidade por parte da maioria da imprensa que salva muito pouco, infelizmente. Tiago, não fala de imprensa não, que daqui a pouco esse povo tá te batendo, deixa bater. Tem problema não. Trazendo para os senhores uma realidade bastante semelhante, bem parelha a isso que está acontecendo. Recentemente, o prefeito Nelson Alves Lara emitiu informações para o jornal Folha da Manhã, ali de Passos, dizendo que o projeto Barriga Cheia é um projeto de sucesso, mandou fotos do mercado lotado de alface, de legumes, de verdura, mandou foto do restaurante servindo comida, mandou fotos lá da área do lado da Vila Vicentina, toda plantada, irrigada, produtiva. E uma determinada moradora lá da região de Volta Grande, que não vem ao caso dizer aos senhores quem foi, começou a me ligar falando a respeito disso, que nós deveríamos fazer alguma coisa, e a resposta que eu dei a ela foi a seguinte, falei, olha, me desculpe, eu estou tão cansado de ficar correndo atrás para mostrar o óbvio para a população, que sinceramente eu não vou rebater isso não, e eu não vou perder meu tempo buscando profissionais do jornal Folha da Manhã, porque no meu entendimento o jornal deveria ter responsabilidade antes de publicar esse tipo de matéria. Pelo menos confere se aquilo é verdade. Não, o prefeito liga ou faz, sabe-se lá mais o que, nós sabemos o que acontece, mas não vem ao caso aqui ficar imputando absolutamente nada para ninguém, contra ninguém, cada um que imagine o que a sua cabeça permitir imaginar, mas é o mínimo que se espera de uma mídia responsável. Liga para poder passar uma informação, para poder pedir para vincular uma matéria, confere se aquilo é verdade, simples, né? Não, eles não conferiram, eles publicaram a matéria no site, no jornal, como se isso fosse verdade, não foi. Isso causou irritação para essa senhora da Volta Grande que veio me procurar. E ela continuou insistindo com o repórter. E dentro do que concerne a postura do repórter, ela foi muito positiva, porque o repórter se deu o trabalho de me ligar. E eu havia dito a ela, assim, eu não vou ligar para ninguém. Se eles quiserem, eles que me liguem. Então, o repórter, deixa eu ver se eu acho a mensagem aqui. É bom para deixar isso claro também. Espera aí. O próprio jornal agora me mandando o link. Acabei de abrir aqui para ver se eu encontro a resposta que o chefe do repórter deu acerca do ocorrido, e eu encontro aqui uma publicação no link do jornal que esse repórter, que eu tenho muito respeito por ele, porque parece ser uma pessoa bastante séria, mas como nós sabemos, ele é empregado, né? Então ele fica submisso, e ali é uma hierarquia de uma empresa que não é uma empresa governamental, ali ele tem uma hierarquia a seguir, e infelizmente todos nós sabemos que às vezes você precisa se submeter a algumas situações para poder colocar o alimento, o pão de cada dia em casa. Mas esse repórter me ligou de maneira muito cordial, nós conversamos por 1h30, eu mostrando para ele detalhadamente cada
fala daquela que o jornal que ele trabalha publicou, mostrando, olha, senhor, isso que o prefeito falou não é verdade. E ele me perguntando, mas e esses 7 módulos? E eu respondi, falei, que mané 7 módulos? Não existe 7 módulos patavina nenhuma. Fui além, eu me despendi aqui da minha residência, saí com a minha esposa, fui lá na horta, tirei fotos para poder mostrar, datada, que não tem absolutamente nada plantado lá, a não ser picão e braquiária. Fui no armazém mostrar que não tinha nada lá, além de uma meia dúzia de rama de mandioca. Fui até onde era o restaurante, que hoje é uma floricultura. Então eu fotografei tudo e mandei para ele. E mandei mais. Mandei a denúncia que fizemos acerca do projeto que fez com que você pague esse absurdo na conta de água para coletar os resíduos sólidos da nossa cidade, que não são coletados, que fica aí jogado a céu aberto aos 4 cantos do município. E passei as informações para o repórter. O repórter redigiu a matéria, mandou para minha leitura, para ver se estava de acordo com aquilo que nós conversamos. Eu disse a ele, olha, isso daqui está um pouco fora de contexto, isso daqui o senhor não entendeu direito. Tenta colocar dessa maneira, de maneira nenhuma tentando induzir ele à maneira correta, como escrever, até porque eu não sou profissional, ele sim. Mas ele me apresentou uma matéria, eu falei assim, tá, aí sim, condiz com a veracidade dos fatos. E eu estou esperando que essa matéria seja publicada. E a matéria não é publicada, e essa senhora continua me ligando. Eu falei, olha, eu não vou ligar. O repórter me ligou, me passou o telefone do chefe dele para eu conversar. Falei, eu não vou ligar não tem que conversar com o chefe de jornal para poder explicar o óbvio não. Muito bem, essa senhora continuou insistindo com o jornal, com o repórter. O repórter passou para ela a resposta que o chefe dele deu a ele. E eu deixo aqui nesse momento a minha repulsa total e a minha aversão e a felicidade de não ter ligado para esse ser abjeto de mente pequena e com certeza, profissional nem um pouco, ao ponto de dar uma resposta tão porca, tão nojenta quanto essa. Tá aqui, ó. Fulana, a resposta que eu tive do meu chefe é de que o Tiago, hoje, não é uma autoridade política com poder de questionar o prefeito em razão da sua cassação. Sinto muito por não ter publicado a reportagem até hoje. Minha parte eu fiz. Já pedi ao Tiago e a você que entrasse em contato com, não vou falar o nome do abjeto que deve ser esse ser que está escrito aqui. Para mim pouco importa, tanto faz se é Chico ou se é Francisco. Para o fulano de tal e questioná-lo sobre o assunto em questão. Abraços. Novamente, eu não vou ligar para esse cara que teve a audácia de escrever um negócio desse, de que pelo fato de eu não estar vereador, eu não tenho poder para cobrar um prefeito. E a resposta que eu dei para ele, em um áudio de 4 minutos e 45 segundos, foi a seguinte, trazendo de maneira resumida para os senhores entenderem. Prefeito não é soberano. Prefeito é um servidor público que deve respeito a toda a população. Então, qualquer cidadão tem o direito, até mesmo o dever, de estar cobrando do prefeito para que as coisas aconteçam de maneira correta. Para que o prefeito não utilize dinheiro meu, dinheiro seu, para autopromoção, para perpetuação de poder político. Para ele continuar aí fazendo as mazelas que ele bem está acostumado. Eu falei, eu não vou entrar em embate com esse ser, com o chefe desse repórter tão gentil que eu tive o prazer de conversar com ele por mais de 1 hora, possivelmente 1h30. Se ele acha que eu não tenho poder porque eu não estou na Câmara de Vereadores, eu rogo a Deus que ele não precise utilizar do poder que ele tem como cidadão para conseguir alguma coisa de benefício para a família dele, para a cidade dele, que ele se introspecte no mundinho dele e fique lá como um vegetal, vendo os horrores acontecer e sem fazer nada. Principalmente pelo fato de que ele tem a responsabilidade, que está a obrigação de estar publicando notícias que condizam com a verdade. E ele não fez. Então o prefeito utiliza-se dessa prática há anos. Há anos. Seja dela impressa, seja dela em mídia, que possivelmente, tá aí meio que relapsa, vamos colocar dessa maneira, para não fazer nenhuma acusação aqui contra ninguém, para depois eu não ter que ficar tendo que dar direito de resposta.
Porque eu estou exigindo o direito de resposta para com essas mídias irresponsáveis que sujaram o meu nome aí de maneira suja, porca, nojenta. Então eles deveriam se atentar para publicar esse tipo de matéria, que tem conteúdo e que existem fatos acerca da atitude responsável desse ordinário, desse safado, desse que não trabalha e está lá sentado, possivelmente lá não está, né? Deve estar aí passeando no seu carrão de 300 mil reais ou comprando, que eu vou dividir com os senhores também. Algumas das senhoras que me acompanham receberam lápis para pintura dos cílios no Dia das Mulheres, porque a Prefeitura Municipal gastou R$ 12.500 para compra de lápis para presentear as mulheres de Guapé. As mulheres devem ser presenteadas, sim, mas eu tenho certeza que as mulheres de Guapé estão muito mais preocupadas com uma boa estrutura hospitalar, com uma merenda decente no prato das nossas crianças, com estradas, principalmente para aquelas que trabalham e moram no campo, do que com lápis para pintar cílio. Então fica aqui a notícia dividida com os senhores. Eu vou estar encaminhando o link para os senhores assim que concluir essa live, e os senhores tomem as suas devidas conclusões. E mais uma vez eu pergunto, aonde está o grupo de paladinos que não falam nada? Política, ela tem que ser participativa. O político, ele não pode ficar em cima do muro como um mero oportunista, vendo para que lado que o vento vai soprar, se ele vai ter condições ou se ele não vai ter. A gente não entra em uma batalha tendo certeza da vitória, não. A gente entra lutando pela fé e pelos nossos ideais. Não de maneira oportunista, vil e barata, esperando ver o que acontece. Se o povo tomar, tá tranquilo, eu saio. Não, se der, vamos fazer a população de besta e vamos tentar mamar na tetinha lá, ou mamar na teta não, porque na maioria das vezes nem por dinheiro, é por ego, é por mera vaidade. Esses deveriam estar preocupados, como eu estou, com uma das coisas que eu deixo aqui como dica para esses que estão aí andando nas comunidades, falando que eu desagrego, que eu não consigo aglutinar pessoas, que eu não sei viver em grupo, que eles se preocupem com os nossos enfermeiros, com os nossos anjos, que cuidam da gente, que vão ali pegar as nossas veias a hora que precisa tomar um medicamento, que vão ali cuidar da gente com aquele amor e carinho que os enfermeiros e enfermeiras ali da Santa Casa cuidam, porque o processo para determinação do pagamento do piso nacional do enfermeiro, do técnico em enfermagem, já está estabelecido, já tem um tempinho, pela lei, coincidência ou não, isso eu tomei nota antes de vir nessa live, eu não tinha nem intenção de falar isso. Pela lei, cadê a lei aqui? Eu anotei 14, o quê, meu Deus? Eu vou achar, 14.434, que já era para estar operando. E o município deveria estar preocupado em adequar a passar as informações que foi requisitadas pela federação no que concerne ao... Cadê? Prazo para ser... Deixa eu ver o termo técnico correto. Prazo para ser regularizado o CNES. Porque através dessas informações é que o ente federado, ou seja, o governo federal, vai adequar o repasse a ser feito para as entidades filantrópicas, tais quais Santa Casa, para que dessa forma tenha-se condições de pagar o piso nacional da enfermagem determinado pela Lei 14.434 e sancionado no dia 16/5. E que deve ser pago, deveria ter sido pago no dia 10/6, sendo retroativo à data da sua sanção, que é do dia 16/5, e o prazo para o pagamento deste é agora, bem pertinho, 22/6, ou seja, hoje dia 19, 20, 21, 22, daqui 3 dias. Daqui 3 dias eles devem estar recebendo, se eles mandaram as informações relativas ao CNES, que eu não vou ficar aqui discutindo o que é isso com os senhores, porque me falta termo técnico para isso, mas para quem é da saúde, sabe bem do que eu estou falando e sabe mais ainda da importância de se valorizar esses profissionais que estão aí
cuidando da nossa gente. Então, ao invés de ficar fazendo política, conversem, convidem as pessoas para participar de reuniões onde os senhores possam externar o que vocês pensam, qual o desejo que vocês têm para uma cidade melhor. E deixando claro para a população que esse momento não é um momento de fazer campanha. Então não é momento de ficar apontando quem será o candidato a prefeito ou a vice-prefeito, ou a prefeita ou a vice-prefeita. Falem de sonhos, de ideais, de propósitos que os senhores têm, porque se fugirem disso, os senhores estão fugindo da legalidade do processo, já estão começando errado. Para vocês que ficam falando que eu estou fazendo política, é óbvio que eu estou. Desde o momento que eu vim para esse caminho, eu disse que faria política. Mas a minha política é essa, é de cara limpa. Não estou aqui pedindo voto para ninguém. Estou trazendo informações para que os senhores possam utilizar essas informações de forma que os senhores possam ser beneficiados. E não continuem pagando pelas atrocidades cometidas, tal qual essa que eu acabei de ler para os senhores. Condenado em primeira e em segunda instância. Réu Nelson Alves Lara, que deveria ter tido o mandato cassado. Isso sim é um motivo para cassação. Cadê que os vagabundos lá da Câmara se mobilizam para poder falar a respeito disso? Será que na reunião de hoje terá alguém com coragem suficiente para elevar a voz lá naquela Casa do Povo e dizer que o prefeito foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa? Será que eles vão ter um pouco mais de cuidado antes de aprovarem leis que atacam diretamente o seu bolso, a sua possibilidade de bem-estar, dos seus filhos, da sua família? Será que terá algum deles lá? É claro que aqueles bons que eu sei que tem, na maioria das vezes não pode elevar a voz, porque lá naquela casa já foi aberto um precedente por um determinado vagabundo, que vocês sabem bem qual é, acompanhado por mais vagabundos ainda, que cassaram o meu mandato. Então, elevar a voz lá dentro ficou mais complicado. E se o Celcinho tivesse cometido, vamos dizer assim, a loucura de ter afrontado esse povo, eles teriam cassado o mandato dele também, porque agora eles sabem bem como fazer dinheiro para contratar advogado e pagar aí a bagatela de quase 300 mil, eles têm. O dinheiro não é deles, é seu. Eles simplesmente tiram do orçamento da Câmara, complementam com o orçamento da Prefeitura, contratam um grupo de advogados e trazem eles aqui para eles fazer aquele teatro e coordenar a perseguição política imposta sob aqueles que não se curvam ao ditador, tirano, criminoso. Prefeito Nelson Alves Lara, criminoso, condenado. Me processa, prefeito, por estar chamando você, semideus, de criminoso, condenado, improbo. É isso aí, pessoal. Tenho dito. Me serviu como uma forma de desabafar um pouquinho também. Porque, não vai dividir sentimento seu em live, não. Vou sim, eu não sou repórter. Não estou aqui para ficar trazendo notícias engessadas para os senhores, não. Estou aqui para dizer para os senhores o que aconteceu e o que eu penso a respeito do que aconteceu. Então aconteceu que o prefeito foi condenado por cometer crimes, logo ele é criminoso. Grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.